No Brasil, a saúde mental está em alerta. Faz tempo, né? Segundo pesquisa recente, 53% dos brasileiros declararam que o seu bem-estar mental piorou. Um pouco ou muito no último ano. A gente viu o Franciulli falar sobre isso agorinha. Quem faz parte desse grupo? Por que algumas pessoas sentem mais os efeitos da pandemia do que outras? Hoje, os nossos convidados vão explicar como a análise do formato do corpo pode definir as nossas reações diante dos desafios do cotidiano. Sejam muito bem-vindos. Vou ver se eu falo o nome dela certo. Vanessa Sesnick, sim, que é doutora em psicologia, e Elton Euler, que é especialista em comunicação. Tudo bem? Vocês trabalham juntos? Sim. E o objetivo do trabalho de vocês é qual? O principal objetivo do nosso trabalho é explicar para as pessoas como a mente de um ser humano funciona. Só que nós tentamos fazer isso alcançando as pessoas que estão em casa. Até pouco tempo atrás, isso ficou sempre guardado nos ambientes técnicos, científicos e acadêmicos. E nós miramos para além desses muros, para alcançar a dona de casa, o pai de família que está ali enfrentando um desafio com a mulher que de repente ele não está conseguindo lidar, atender ou agradar, com os filhos, com o chefe, com vocês clientes. democratizaram este conhecimento para trazer bem-estar para as pessoas. Exatamente. Tá, porque a gente costuma falar que está pesado, que está difícil e tal, mas assim, os relacionamentos estão, a impressão que eu tenho é que está truncado. Eu falo uma coisa, o Euler entende outra, a Vanessa entende outra e a gente discute de repente falando a mesma coisa. Exatamente. É difícil lidar com qualquer coisa que você não entenda, que você não conheça. Com um carro diferente, com um dispositivo diferente. E aí nós não aprendemos isso em casa, não aprendemos na escola, não aprendemos em nenhum lugar. Então a gente vai tentando se virar, só que às vezes nesse se virar, a gente se atropela e machuca as pessoas. Porque, por exemplo, para lidar com você eu preciso agir de uma forma totalmente diferente da forma como eu lido com a Vanessa. Porque vocês têm formatos físicos do corpo diferente, obviamente o formato da mente também. Você pensa, sente, reage de um jeito diferente dela. E às vezes as pessoas brincam, né? Ah, mas é que eu não sei lidar com você, o ser humano não vem com manual. E a gente brinca que a gente fala, sim, o ser humano vem com manual. Se você entendeu exatamente o formato do corpo, é o manual, se você souber ler esse formato do corpo, está resolvido. É como o Elton falou, o corpo explica. Explica tudo sobre você. Tudo. Em linhas gerais, assim, para quem está em casa, falar, então, sabe assim, não estou querendo manual prático, não estou querendo reduzir nem minimizar o conhecimento de vocês, mas assim, aproximar o que vocês fazem de quem está em casa. Em linhas gerais, o que o corpo de uma pessoa pode explicar? Olha, dá para a gente explicar como ela sente, se ela é mais emotiva, se ela é mais racional, se ela é detalhista, se ela é mais criativa, se ela é mais amorosa, se ela é mais fria. O corpo de uma pessoa mais amorosa, assim, que sinais que ele dá, que forma ele tem? Perfeito, você vai ver uma pessoa com um formato mais arredondado, mais fofinho, às vezes ela chega a ser um pouco mais gordinha, ela é mais... É ela. Eu tenho esse formato. Ela é. Tá. Uma pessoa mais detalhista? Tá, uma pessoa mais detalhista, aquele tronco bem quadradinho com o bumbum pra dentro. Sabe, aquele rosto mais quadrado. E o corpo com cinturinha e bumbumzinho? Esses são os ágeis e competitivos. Que eu achei que eu estava falando de mim. Sim. Ágeis e gostam de desafios. Muito desafio. Eles se sentem desafiados o tempo todo. Então, por exemplo, uma simples comparação com uma pessoa como você vai te ofender. Você vai receber mal, mesmo que seja bem intencionado. Por quê? Porque você está competindo o tempo todo. Então, quando você vê essa comparação acontecendo, automaticamente você... Já não gosta. Você cria aquela competição. O mesmo efeito não é provocado na Vanessa. Menor, exatamente. Para mim, o que pega mais é ficar sozinha. Então, eu odeio ficar sozinha. Eu preciso de contato com as pessoas, eu preciso conversar. E você até falou da pandemia, né? Foi. Pessoas com o meu tipo de corpo sofrem muito mais com a pandemia e com o isolamento do que com ele. Qual é o formato do corpo dele? Explica o quê? Existem 5 traços, até para fazer um resumo bem rápido. Joia! Tá? São nomes difíceis que assustam, mas nós resolvemos nos manter fiéis à nomenclatura científica. Perfeito. Então é o traço esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E eles se formam nessa ordem desde o ventre da mãe. Então, quando a criança está na barriga da mãe, a mente está passando por uma modelagem. E isso tem a ver com a mielinização do sistema nervoso.
O formato do nosso corpo, parte é genética, mas a outra parte não. Então, por exemplo, a cor do seu cabelo e a cor da sua pele é definida exclusivamente por fator genético. Mas se o seu rosto ele vai ser mais afinado, mais quadrado ou mais redondo, vai depender de como essa mielinização vai acontecer nessas 5 etapas, que começa no útero e vai até por volta de 5, 6 anos. Então, o esquizoide, que eu tenho muito desse traço, são aquelas pessoas que elas têm o corpo mais esticado, mais alongado, certo? Geralmente mais magrinho, porque eles concentram mais energia na cabeça do que no corpo. Porque existem 4 elementos desse processo de formação, que a gente chama de dor, recurso, momento e formato. Então, o traço de caráter esquizoide se forma no momento da gestação. Quando a mãe tem alguma situação difícil, que ela se assusta, se incomoda, se preocupa... Grávida. A grávida, tá? Quando ela tem o seu estado emocional alterado, o estado fisiológico dela altera e o bebê percebe. Claro. Ele não entende o que está acontecendo aqui fora. E ele percebe isso como uma rejeição, como se aquele mundo, aquele útero estivesse rejeitando ele. Não que seja a intenção da mãe, Pecado. mas ele sente isso. Isso é esquizoide. O esquizoide. Então ele se fecha no mundinho dele e fala, tá bom, já que estão me rejeitando, vou ficar quietinho e vou ficar só na minha cabeça. E aí, para não cresce... ficar essa coisa ruim do pecado e tal, que realmente você pega e fala, poxa, uma criança ela já se sentiu rejeitada. Por ela se sentir rejeitada, ela desliga o corpo para não ficar com energias, com sinapses que faz ela se movimentar. Exatamente. Consome aquilo com a mente, então ela literalmente desenvolve mais a cabeça do que o corpo. E aí gera, então, uma pessoa muito mais lógica, racional, mais fria, emocional. Prática. Muito prática. E lógica. Então, quando tem alguma situação, ela não tenta usar o corpo, ela tenta usar a mente. E resolve tudo com a mente. Tudo na cabeça. Então, por isso que ela tem esse corpo mais desligado, mais largado, mais desmontado. Então, são pessoas mais frias. A gente vai falar dos outros tipos, eu preciso conversar com a Márcia Maria. O bom é que a gente pode provocar transformações na nossa personalidade. Sabendo disso, então vamos supor, sabendo que eu sou uma pessoa que resolvo tudo aqui, então eu vou tentar equilibrar. Eu uso isso. E tem os superpoderes, viu? Daqui a pouco a gente vai contar sobre isso. Um minutinho só. E a gente... Mãe, eu tô com medo. Mãe, eu tô com muito medo, bem, mãe. eu sou psicopata? Então, eu sou o quê? Você é uma mistura de oral com masoquista. O que significa isso? Olha o gráfico dele ali. Cadê? Gráfico. Uma mistura muito emotiva, intensa. O Tutu é aquele que quando ele estiver mal, ele tá muito mal. Quando ele estiver bem, ele tá muito bem. Você olha e fala, gente, não é possível. Extremos. O problema é que esse mal e bem, às vezes, acontece 2, 3 vezes no mesmo dia. Eu te entendo, tá, Tutu? Vocês estão no mesmo time. Estamos no mesmo time. Estamos ali na parceria. Ele mais amoroso, mais querido. Gosta de falar. Gosta de ser ouvido. Não gosta? Gosto. Bastante. E muitas vezes fica assim. Em alguns momentos ele fala demais e fala assim, putz, não devia ter falado. Escorreguei. Vai ter isso. Acontece. Então, você é uma pessoa extremamente leal, extremamente fiel. Então, falou alguma coisa pra você, falou, ó, beleza. Tudo bem que você tem a brincadeira da fofoca, mas se eu te contar um segredo e falar, não conta pra ninguém, você consegue guardar. Não conto! De nós 4 aqui, ele é o que tem uma capacidade maior de guardar segredos. Mais do que eu? Mais do que eu. Porque eu sou um túmulo. Mas eu também sou, amiga. Mas o mais interessante... Então, tá vendo? Olha, uma habilidade específica dele da Van. Isso. Sim. Tá. O mais interessante de olhar essa combinação é entender como cada pessoa consegue enfrentar e superar os seus desafios com um custo emocional baixo. Perfeito. Porque existe a tentativa de fazer algo, só que muitas pessoas conseguem e outras não conseguem. E às vezes a gente fica pensando que só as pessoas que não conseguem sofrem. Só que muitas vezes as pessoas que atingem seus objetivos, elas também sofrem. Por quê? Elas atingiram pagando um custo emocional muito alto. Então é tipo assim... Eu quero fazer algo, eu até consigo, só que depois que eu consigo, eu não sei se eu quero fazer de novo porque me machucou, Foi me demais. Foi um desgaste muito maior. Então, por exemplo, para ele, se ele não tiver espaço para mostrar os sentimentos... Não vale. Não vale. Já para o Fefito, tudo bem. O Fefito, ele quer colocar a opinião dele, convencer o outro, vencer ele, pronto. Tal. Só que se ele não tiver espaço para colocar os sentimentos... ele vai sentir como se ele não estivesse existindo naquele lugar. Você, por exemplo, se não tiver sentimento, tá tudo bem.
Viu, mamãe? Eu sou sentimental. E sou mesmo. Então, isso é usado nas famílias, isso usado individualmente e até no ambiente de trabalho. Imagina um casal mais racional e outro mais respeito. emotivo. Você consegue respeitar, você consegue olhar e falar, beleza, esse é o superpoder dessa pessoa, essa é a dificuldade que eu tenho com ela. Então a gente consegue encaixar. Aqui a gente consegue chegar num ponto que traz uma aplicação para isso tudo. Qual que é o grande problema da nossa sociedade, das nossas famílias? Falta de entendimento. E as pessoas querem o quê? Que todos sejam iguais. E não... Eu quero que ele dê conta de fazer algo só porque você deu conta. Arrasou. Ou eu quero que ele faça algo do jeito que você fez só porque eu gostei Não do jeito vai que você fazer. fez. E não vai fazer. E aí fica o certo e errado. Só que não é o certo e errado, é o seu jeito de funcionar bem ou mal, o jeito dele de funcionar bem ou mal. E o ganho quando todo mundo... Se encaixa, porque, por exemplo, mães às vezes falam, fulaninho faz isso, seu irmão conseguiu fazer. Esse comparativo. Só que acontece, péssimo. é péssimo, só que o fulaninho é mais emotivo e o outro é mais racional. Você não pode comparar. Mas então assim, o ganho é que a gente encaixa, a gente completa. convive melhor, se completa com o custo emocional Baixo. muito mais baixo, portanto a saúde vai lá em cima. Porque... Fica leve, você começou falando do peso e eu acho que o grande ganho de entender como o outro funciona é trazer leveza, não é achar que ele está errado porque ele funciona diferente de você ou você está errado porque funciona... E pra pessoa, pra né? pessoa, Pra é esperar entender, dele, é tão bom. esperar dele o que ele faz bem feito, esperar de você o que ele faz bem feito e me comprometer em acessar ele do jeito que ele gosta. Do jeito que é respeitável para ele. No jeito Do que é possível, né, É, mulher? que não que é exige possível. muito dele. E isso, de cada um. traz leveza Exatamente. para relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre chefe e empregado, porque nós somos pessoas E diferentes. individualmente a Entre gente com a relações, vida, né? Sim, porque daí a gente não fica se cobrando algo que por exemplo, se eu sou muito chorona. Se eu for cobrar de mim, não, eu não posso chorar, já era. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de tocar, eu gosto desse contato. Se eu falar, não, eu tenho que saber viver sozinha, eu não tenho nada. E tem uma outra questão, a gente precisa encerrar, mas tem uma outra questão. Às vezes a gente faz uma ideia da gente completamente diferente do que a gente é de fato. Só que geralmente isso é a imagem da expectativa que Do pessoas que nos amam criaram de nós. E aí a gente Mãe. paga um custo muito caro para tentar atender a expectativa que eles criaram, só que muitas vezes é diferente daquilo que nós somos e infelizmente eles não sabiam. Até porque o que somos, como você falou, acontece no ventre Começa da mãe. ali. Desde o ventre Aí passa da na mãe. amamentação, nas primeiras interações com o mundo, No no desfraude. desfraude. Por exemplo, eu disse que olhando o gráfico do Fefito, dava para saber como foi a gestação da mãe dele. Olhando o gráfico do Tutu, dá para saber como foi o desfraude dele. E a amamentação. O desfraude, que legal. bonitinho! Que bonitinho! curioso isso, Nossa, gente. você tem o mapa da pessoa. Tem o mapa da pessoa. É Bom, o eu que tá vou dar na as tela. redes sociais, então. Eles estão no Instagram como @O Corpo Explica. @O Corpo Explica. Eu estou muito curiosa para saber como vocês trabalham. Vocês atendem pessoas, vocês dão palestras, vocês fazem curso? Como é Tudo que é? isso. Tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. É como você colocou muito bem. A ideia é democratizar o conhecimento para as pessoas que estão enfrentando os problemas no dia a dia e levar esse conhecimento para onde os problemas acontecem. Os problemas acontecem em casa. Ponto. No Quem sofá está com de casa. problema profissional está em casa. Tá em Se casa. aquele câmera começar a falhar ali é porque alguma coisa aconteceu Na ruim casa em dele. casa. Tudo começa em casa. Então a gente fez de um jeito até para que a linguagem seja acessível para as pessoas, para que qualquer pessoa consiga entender e não só quem estudou muito para aquilo e tudo Boa. E mais. por incrível que pareça, nós conseguimos colocar uma dona de casa e uma psicóloga e um médico para estudarem na mesma sala e os dois gostarem de estar juntos. Que Que legal. incrível. E quem mora sozinho também tem problema em casa. Sim. Mas é tão melhor morar sozinho, os problemas Para diminuem você tanto. sim, para mim e pro Tutu não. Para eu nós, gosto sim. tanto Nós de somos morar frios. sozinha. A nossa caverna é maravilhosa só com a gente. Ah, ele Viu como ri a de mim, coisa é? ele ri de mim. Eu dou risada mesmo. Então, no Instagram, todo o conteúdo que Elton Euler, porque os dois nomes eu gravei, Elton Euler e a Vanessa Sesnick produzem, @O Corpo Explica. Muito obrigada por Obrigada, terem Obrigado vindo. pelo foi um convite, foi um prazer. prazer. Perdão o tempo corrido, peço perdão ao pessoal de casa também, porque a gente queria saber de todos os tipos, mas Depois a gente Parabéns passa pelo mais. trabalho de fica a vocês. provocação, né? Parabéns, obrigada. E até daqui a pouco, Até. meu querido. Ela é racional, ela. Agora que descobriram que eu sou psicopata.